Boa tarde, eu sou aluna da Uninter, estou fazendo o estágio em ensino fundamental e a minha aula é sobre o planeta, aula de ciências, e eu vou falar um pouco sobre a água, sobre a terra e sobre o ar. Agora vamos falar sobre a água no planeta. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. No total desse volume, 97,4% aproximadamente está nos oceanos, em estado líquido. A água dos oceanos é salgada, contém muito cloreto de sódio, além de outros sais minerais. Mas a água em estado líquido também aparece nos rios, nos lagos e nas represas, infiltrada nos espaços do solo e das rochas, nas nuvens e nos seres vivos. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à água do mar. É chamada de água doce e corresponde a apenas de 2,6% do total de água do planeta. Cerca de 1,8% da água doce do planeta é encontrado em estado sólido, formando grandes massas de gelo nas regiões próximas dos polos e no topo de montanhas muito elevadas. As águas subterrâneas correspondem a 0,96% de água doce. O restante está disponível em rios e lagos. A presença da água nos seres vivos, um dos fatores que possibilitaram o surgimento e a manutenção da vida na Terra e a existência da água. Ela é um dos princípios correspondentes da biosfera e cobre a maior parte da superfície do planeta. Na biosfera existem diversos ecossistemas, ou seja, diversos ambientes na Terra, que são habitados por seres vivos das mais variadas formas e tamanhos. Às vezes nos esquecemos que todos os seres vivos têm em comum a água presente na sua composição. O que é a água? A água é uma das substâncias mais comuns em nosso planeta. Toda a matéria ou a substância na natureza é feita por partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu, os átomos. Cada tipo de átomos pertence a um determinado elemento químico. Os átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono e cloro são alguns exemplos de elementos químicos que fornecem as mais diversas substâncias como a água, o gás, carbono, etc. Os grupos de átomos unidos entre si formam moléculas. Cada molécula de água, por exemplo, é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A molécula de água é representada pela fórmula química H2O. Em cada 1 grama de água, cerca de 300 sextilhões de moléculas de água. E agora vamos falar sobre a terra. Terras para agricultura. Por um tempo, no passado, a espécie humana conseguia alimento apenas caçando, pescando e colhendo grãos, frutos e raízes. Mas há cerca de 10.000 anos, nossa espécie passou também a plantar os vegetais e criar os animais que lhes servem de alimento. Era um ponto de partida para o desenvolvimento da agricultura.
Com o aumento da população e as necessidades de se produzirem cada vez mais alimentos, a vegetação original da floresta e de outros ecossistemas foi sendo destruída para dar lugar ao cultivo de plantas comestíveis e à criação de animais. Hoje, o desabastecimento é feito com máquinas de todas as terras imersas fora da água que formam os continentes e as ilhas do nosso planeta. Apenas 10% aproximadamente são cultiváveis. Muitas vezes a atividade agrícola é feita de forma inadequada, por desconhecimento ou por falta de recursos e equipamentos. Como resultado, depois de alguns anos de produção, os nutrientes do solo se esgotam e as plantas não crescem mais. Dependendo do tipo de solo e do tipo da plantação, são necessárias tomar alguns cuidados com a terra e aplicar certos procedimentos como vamos ver a seguir. Agricultura sustentável. A agricultura sustentável, para a produção de alimentos, para ser sustentável em relação ao meio ambiente, não deve causar prejuízos ao ambiente, não deve liberar substâncias tóxicas ou danosas na atmosfera, nas águas, superfícies ou nos lençóis freáticos. Deve preservar e restaurar a fertilidade do solo e prevenindo a erosão, a poluição do ar e a nossa saúde. Como já vimos, a camada de ar que fica em contato com a superfície na Terra recebe o nome de troposfera, que tem uma espessura entre 8 e 16 km. Devido aos fatores naturais, tais como a erupção vulcânica, o relevo, a vegetação, os oceanos, os rios, e aos fatores humanos como as indústrias, a cidade, a agricultura e o próprio homem. O ar sofre até uma altura de 3 km influências nas suas características básicas. Todas as camadas que constituem nossa atmosfera possuem características próprias e importantes para a proteção da Terra. Acima de 25 km, por exemplo, existe uma concentração de ozônio, O3, que funciona como um filtro, impedindo a passagem de algumas radiações prejudiciais à vida. Os raios ultravioletas, que em grandes quantidades poderiam eliminar a vida, são, em boa parte, filtrados por essa camada de ozônio. A parcela dos raios ultravioletas que chegam à Terra é beneficiada tanto para a eliminação das bactérias como na preservação de doenças. Nosso ar atmosférico não foi sempre assim, como é hoje. Apresentou variações através dos tempos. Provavelmente o ar envolvia a Terra. Primitivamente era a formação de gás metano, CH4, amônia, CH3, vapor de água e hidrogênio, H2. Com o aparecimento dos seres vivos, principalmente os vegetais, a atmosfera foi sendo modificada. Atualmente, como já sabemos, o ar é formado aproximadamente 78% de nitrogênio
N2, 21% de oxigênio, 0,3% de gás carbônico, CO2, e ainda gases nobres a vapor de água. Esta composição apresenta variações de acordo com a altitude. Os principais fatores que têm contribuído para provocar alterações no ar são a poluição atmosférica pelas indústrias, que em algumas regiões já tem provocado a diminuição de transparência do ar, o aumento no número de aviões supersônicos que, por voarem em grandes altitudes, alteram a camada do ozônio, os desmatamentos que diminuem as áreas verdes e causam uma diminuição na produção de oxigênio, as explorações atômicas experimentais que liberam na atmosfera grande quantidade de gases,